no livro do Gênesis, no capítulo 22. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Meus irmãos, a vida vai passando e com a maturidade a gente vai percebendo que não somos super-homens, não somos super-mulheres. Pelo contrário, nós temos muitas limitações. Por mais que nos esforcemos, que nos entreguemos ao máximo, que tentemos fazer o nosso melhor, muita coisa foge ao nosso controle. O seu corpo é um grande sinal disso. Por mais que você se cuide, que você coma bem, que você se exercite fisicamente, que você cuide da sua pele, você vai envelhecendo. De repente você percebe que você faz um movimento e sente uma dor nova. Que dor é essa? Antigamente eu fazia isso e não sentia nada. Agora eu faço isso e eu fico 3 dias quebrado. De repente uma ruga aparece e por mais que você use os melhores produtos, ela continua ali. E seu corpo vai mudando. Os ossos, gente, vão desgastando. Que coisa estranha, né? A gente vai perdendo massa óssea. O osso vai ficando menor. A gente vai tendo menos cabelo. Daqui a pouco você faz seus exames e eles vêm alterados. E quando você pesquisa no Dr. Google, ele te apavora. Porque você, num exame alterado, isso pode ser o sinal, né, de um monte de doenças cabulosas. E simplesmente você vê que você não tem controle, que você é limitado, que as variáveis da vida são muitas, que você trabalha e luta para chegar em certo lugar. Quando você chega naquele lugar, você percebe que
não é bem assim como você imaginava, existem outras questões, outras variáveis, outros problemas. Você luta para resolver um problema e quando você resolve, existem trocentos outros. Você mira num gigante da sua vida, e é legal derrubar os gigantes da nossa vida, que Deus nos ajude nisso em nome de Jesus. Mas depois que eles caem, outros problemas acontecem. Depois que Davi derrubou o gigante, levanta-se para ele um problema maior do que o gigante, que era um problema com o rei de Israel. E ele sofre pra caramba. E ele não tem controle das circunstâncias. É assim que vai acontecendo com a vida. E não é só sobre a nossa vida pessoal. Você não controla a sua família também. Você não controla seus filhos. Você faz todo um planejamento, todo um projeto. Vou colocar nessa escola. Meu filho com 4 anos vai ser trilíngue. Vai saber praticar 5 esportes. Vai saber tudo sobre informática. Mas aí você percebe que você também não tem esse controle absoluto. O menino, você quem assistiu Divertidamente aí? O menino tem uma raiva que você não sabe de onde veio, que você não se enxerga. Você acha que você é um doce? Tô brincando. O menino tem posturas, emoções, sentimentos, faz escolhas que você não consegue controlar. E você fica apavorado com as possibilidades, o que vai ser, o que vai acontecer, como eu vou corrigir isso, como eu vou lidar com isso. É quando você está se dedicando ali para corrigir os problemas com seu filho, aí seu marido diz, não estou gostando muito mais do seu corpo. Aí você, meu Deus do céu, tenho que malhar. Aí quando você malha, o menino dá problema de novo, aí você fica, malha, cuida do menino. Larga o marido chato, mas não tem outro melhor. Aí você, sabe, a vida é assim. Você percebe que você não consegue controlar as coisas. E o maior problema de tudo isso não é nem os problemas que podem acontecer a partir desses sinais de fragilidade que nós vamos dando, mas é a maneira como isso nos perturba, a maneira como a gente perde a alegria de viver, a gente sabota a nossa vida, a gente, por causa do medo, da ansiedade, da insegurança, a gente fica atormentado, a gente simplesmente não vive nem o que é bom em nossa vida, porque a gente fica tão preocupado com as variáveis, com as possibilidades, em esgotar todas as coisas, em regular a vitamina D que está baixa e aí a A sobe. Que a gente não sabe, a gente fica tão preocupado em regular, em tapar as brechas, que a gente não vive. Não tem paz, não tem alegria, não tem segurança. Ainda mais em momentos em que os desafios são muito grandes. E nas possibilidades de sofrer amanhã, a gente sofre hoje e tem angústias profundas. Entretanto, nós estamos olhando aqui para um homem que está no momento mais difícil da sua vida. Simplesmente o Deus que manda nele, mandou ele pegar o filho pelo qual ele é louco de paixão e levar no monte para sacrificá-lo. Mas esse homem, como nunca antes na história dele mesmo, demonstra uma tranquilidade, uma sobriedade, uma segurança extraordinária. É impressionante como nesse capítulo 22 Abraão está tranquilo. Nós leitores ficamos mais aflitos do que ele lendo a história, mas ele está tranquilo. E ele vai inclusive tranquilizando as pessoas, ele tranquiliza os servos, tranquiliza o próprio filho, e ele vai com muita segurança nessa jornada absurda, nessa jornada que estremece o nosso coração só de ler. Por mais que a gente saiba o final, toda vez que eu leio eu digo, que negócio duro é esse? Só de imaginar a voz chegando, Abraão, Abraão, pega Isaac, o filho que você ama, isso me estremece. Mas o que aconteceu com Abraão? O que dá a ele essa tranquilidade, essa paz? Porque ele não é tão assim. Outra coisa, ele responde muito rápido, ele age muito rápido, ele não questiona nada. E isso não parece um tanto ele, porque se a gente lê a história dele, ele é questionador. Ele às vezes fica indeciso, às vezes ele demora de agir, ele não é tão tranquilo e tão passivo assim. Por exemplo,
Se a gente lê em Gênesis 15, por exemplo, Deus fala com ele que iria abençoá-lo, queria protegê-lo e fortalecê-lo. Sabe o que Abraão, gaiato, diz a Deus? O que o Senhor vai me dar? O que eu mais preciso o Senhor não me dá, que é um filho? Não adianta o Senhor me dar nada, porque, sabe, quem vai herdar tudo é meu servo Eliezer. E ele, em coisas pequenas assim, ele era capaz de questionar Deus, de perguntar, de falar o que pensava. E como num caso tão grave como de Isaac, ele não faz isso? Por exemplo, em Gênesis 17, é interessante, quando Deus fala para ele que ele vai ter um novo filho, já tinha Ismael no caso, e vai ter um novo filho com Sara, que já está bem idosa, ele também bem idoso, ele não tem medo de rir. Ele ri e questiona, ele fala: "Ô Senhor, para com isso, tá Ismael, abençoa Ismael, que conversa fiada, não é de mais outro filho com Sara." Isso é Abraão, ele fala o que pensa, ele é sincero, ele tem essa coragem. E aí, por exemplo, o que mais me impressiona é que em Gênesis 21, quando Sara dá aquele revertério dela e quer mandar Ismael embora, o texto fala que Abraão segura e diz: "Não, não é bem assim, não é meu filho." E ele fica com o coração pesado, atribulado, triste, né? Ele fica sem paz, só porque Sara quer mandar. Sara não quer matar Ismael, Sara quer mandar Ismael embora, para ele não competir com Isaac. E Abraão: "Não, não é bem assim não. Não, meu filho, não é assim não vou largar meu filho assim não." E ele segura, até que o próprio Deus vem e o consola, e o fortalece, e o acalma, e o direciona. Aí ele aceita, mas sabe, tipo assim, firme, duro. Mas é estranho porque agora Deus manda ele matar Isaac. Ele não questiona nada, ele não pensa duas vezes. Você fala que ele acorda cedo, como quem quer fazer logo, como quem quer resolver logo. Acorda de madrugada, arruma tudo, parte sem questionar. Os servos devem estar sendo estranhos, porque os servos estão vendo que falta sacrifício. Ele não fala nada a ninguém: "Eu vou subir com o menino, vou voltar." O menino fala: "Pai, cadê?" Ele fica tranquilo: "Deus proverá." O que aconteceu com Abraão? Para a gente entender o que Abraão está pensando, o que Abraão está sentindo aqui, segundo eu acredito, temos que voltar um pouquinho na história. Deus chama Abraão para caminhar com ele em Gênesis 12. E Abraão ainda não conhece tanto a Deus. Ele vai conhecer o Senhor na caminhada. Logo no começo da caminhada tem uma grande fome naquela região, e Abraão desce para o Egito em busca de abrigo e mantimento. Quando ele vai chegando no Egito, ele é um homem de certa importância, é um homem de certo poderio. Então um homem desse chegando a uma terra, ele chama atenção, e ele julga que a mulher dele é muito linda, Sara, que naquela época ainda era Sarai, e ele fica com medo dos homens da terra cobiçarem ela e matarem ele para ficar com ela. Tamanha era a violência da época. Então ele combina com ela: "Olha, Sara, no caso Sarai ainda, não diga para ninguém que você é minha mulher não, viu? Entre vida e casamento, vida. Vamos combinar aqui que você é minha irmã para quem perguntar, viu?" Mas pro azar dele, sabe quem se interessa pela esposa dele, que no caso achavam que era irmã? O próprio faraó do Egito. E não demora muito, Sara vai para a corte do faraó, vai para o harém do faraó. E aí o faraó está lá com Sara no seu harém. A gente nem sabe se ele chega a consumar algo com ela ou não. Nesse ponto o texto não nos fala nada. Mas o texto fala que Deus começa a castigar o faraó, Deus começa a fazer mal ao faraó, Deus começa a apertar o faraó, até deixar claro para o faraó que estava fazendo isso por causa de Sara. E Deus força faraó a devolver Sara a Abraão, e faraó vem chateado para Abraão dizer: "Rapaz, você é maluco? Você vai fazer um negócio desse comigo, rapaz? O seu Deus quase me mata, quase destrói tudo aqui. Tome sua mulher, seu abestalhado." E aquele abestalhado do Abraão ali tem uma primeira experiência com Deus, porque ele diz: "Caramba, que viagem, velho, eu vacilei grandão, mas ele trouxe minha mulher de volta para mim." Abraão não merecia receber a esposa de volta. Abraão não, a gente fala assim: "Não, porque você planta e você colhe, você semeia e você colhe." Essa é uma verdade, mas Abraão aqui não plantou nada de bom. Ele não se redimiu, ele não pediu desculpa, ele não correu atrás, não foi ele que confessou, não foi ele que viu lá faraó se quebrando e disse: "Rapaz, eu vou confessar, tadinho do cara, o cara está morrendo lá, eu vou confessar." Não! O bicho pegando para faraó, ele aqui ó, na cocó.
Tome, pegou minha mulher, tome. Vá, pegue minha mulher para você ver, miserável. E o cara nem sabia. E Abraão não se arrependeu. Não foi atrás. Não desfez. Mas Deus, na sua imensa bondade, traz a mulher dele de volta e diz: toma, seu bocó. E ele tem um impacto. Porque ele percebe ali um Deus bondoso e gracioso. Um Deus que nos dá não só o que nós merecemos, mas Ele, na verdade, se Ele nos desse o que nós merecemos, nós estaríamos fritos. É um Deus que nos dá o que nós não merecemos por graça. É um Deus que é bondoso conosco, quando nem nós conseguimos ser bondosos conosco mesmo, porque Abraão não conseguia nem ser bondoso com ele mesmo, e nem com a esposa, mas Deus consegue ser bondoso com os dois. E aquilo traz logo um impacto para ele. Ele diz: caramba, olha quem é esse Deus, olha como Ele é. E Abraão vai conhecendo a Deus. E aí naquele mesmo capítulo já sai do Egito, já sai rico do Egito, ainda mais rico do que era. No capítulo 13, ele está caminhando e seu sobrinho Ló tinha saído com ele da terra dos caldeus. Ele trouxe Ló consigo. Ló era órfão e ele meio que adota Ló como se fosse um filho. Ele acha que Ló pode caminhar com ele também, apesar de Deus dizer que ele tinha que deixar a sua parentela para trás, andar só com Sara. Mas ele acha que Ló talvez possa caminhar com ele, até que começa a ter muito problema entre os pastores dele, os pastores de Ló, porque ambos tinham muitos rebanhos. Então o gado está misturando, está difícil de separar. E Abraão então entende: rapaz, eu tenho que deixar Ló para trás. Acho que essa é a vontade de Deus. Não está dando certo, a gente vai brigar, a gente vai estragar a nossa relação. E Abraão então vai se afastar de Ló, apesar de que ele vai sempre amar Ló. Por várias vezes ele vai fazer movimentos em direção a Ló, para ajudá-lo, para socorrê-lo, para orar por ele, mesmo estando longe. Porque às vezes a gente consegue discernir que tem gente que a gente ama, mas não dá para caminhar tão perto. Você tem que amar um pouco mais de longe e ajudar quando for preciso, amém? Mas voltando aqui para o tema, isso foi só um parênteses. Abraão percebe que Ló tem que ir embora, Ló vai embora. E é lógico que Abraão, que não tem filhos, apegado ao sobrinho, fica triste. E é interessantíssimo, porque no versículo 14 de Gênesis 13 diz que quando Ló se afastou de Abraão, então Deus falou com Abraão: levanta os seus olhos, Abraão, olha essas terras aqui, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. São as terras que eu vou dar para a sua descendência. Mas é interessante que Deus se preocupa em falar com ele exatamente no momento em que ele está sentindo a dor da separação. E ali Abraão vai percebendo ainda mais quem é esse Deus. Ele é cuidadoso, rapaz. Ele me consolou. Ele veio aqui, ele poderia falar isso antes, mas ele fala exatamente no momento em que eu sofro essa perda, essa separação. Ele vem, diz: levanta a cabeça, eu estou contigo, bora. Isso é tão maravilhoso. Isso vai voltar a acontecer em Gênesis 15. Abraão está desanimado. Aí Deus fala com ele, como eu já falei: fica tranquilo, eu sou tua proteção, grande é a tua recompensa. Ele fala: Senhor, que recompensa? Eu não tenho filho. Quem vai herdar tudo é meu servo. E Deus falou: quem vai herdar é um filho do seu sangue. E Abraão não consegue ver. Aí o texto fala no versículo 5 assim: então o Senhor o levou para fora da tenda. Eu acho essa cena tão linda, tão poética, tão romântica. Deus pegando na mão de Abraão, Deus conduzindo: vem um pouquinho para fora aqui, Binho, vem aqui um pouquinho para fora, vem aqui um pouquinho para fora. Aí o texto fala assim, ó, agora olhe para cima, que coisa linda. Ele olha para cima, aquele deserto, aquele mundaréu de estrela no deserto, aquele céu limpíssimo, porque praticamente não tem nuvem nessas regiões assim no deserto. Aquele céu limpíssimo, cravejado de estrelas. Abraão tem aquela imagem impactante. Deus fala assim: você consegue contar? Tenta contar aí. E Abraão fala assim: oh, não dá. Assim será a sua descendência. Que palavra animadora, que gesto animador, que cuidado, que carinho, que coisa linda, que coisa poética, que coisa romântica. E Abraão vai entendendo quem é esse Deus. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 14, também tem outra
a mostra de quem é esse Deus quando Abraão volta da guerra que ele travou para salvar Ló das garras dos reis que invadiram Sodoma. E ele vem da guerra, cansado de guerra, exausto de guerra, né? Arriscou a vida na guerra, talvez perdeu até homens na guerra. E quando ele volta de guerra, o texto diz que vem um sacerdote do Deus Altíssimo, um sacerdote do Senhor, chamado Melquisedeque, trazendo pão e vinho, simbolizando Cristo, né? Que viria trazer aliança, conforto, misericórdia, graça para a gente, simbolizados no pão e no vinho. Ele vem com pão e vinho acolher Abraão e abençoar a vida dele. Ele fala: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos nas suas mãos. E Abraão reconhece que foi Deus que enviou aquele homem ali para fortalecer ele, para consolar ele, para abençoar a vida dele. E assim vai sendo a caminhada dele. Aí, por exemplo, quando chega em Gênesis 17, que ele já tem Ismael, né? Uma irmã tem 13 anos, já aparece para ele e fala com ele assim, ó: Abraão, rapaz, anda na minha presença e seja perfeito. Só que aí Abraão já começa a interpretar isso de uma maneira diferente. Você percebe que Deus o chama assim, você imagina se uma autoridade chega para você e fala assim: ó, fulano, seja perfeito. Como é que você recebe isso? Se eu falar isso para minha filha, ela revolta na hora. Cobrando perfeição também demais. Você me oprime, meu pai. Mas se você observar, Abraão já recebe isso de uma maneira mais leve. Leia o texto é engraçado. Quando Deus começa a falar com ele: Abraão, seu nome agora vai ser Abraão, sua mulher vai ser Sarai, vai ser Sara, vou lhe dar outro filho com ela. E aí dele começa, que viagem desse Deus. Deus fala que ele cai no chão rindo, é quase embolar de rir. Ele cai rindo e fica pensando: rapaz, que filho velho, rapaz. Essa mulher velha, que Deus figura, velho. Esse Deus é onda, velho. Ser perfeito, né? Que figura esse Deus. Aí ele fala assim: ô Senhor, tá aí Ismael, fica inventando um kart não, Senhor. Abençoa Ismael aí. Ele vai tendo uma relação com Deus que é muito íntima, que é muito próxima. Ele vai confiando nesse Deus, ele vai falando o que pensa, ele tem coragem de rir. E Deus não se chateia hora nenhuma. Deus não se chateia com o fato de ele rir. Deus vai afirma: rapaz, creia, rapaz, eu vou fazer com ela mesmo, com Sara mesmo. E ele acredita no final, mas sabe, é uma relação leve. Então quando chega em Gênesis 18, Deus volta, e aí Deus afirma isso para ele. Deus vem numa forma humana, numa teofania, está debaixo de uma árvore, comendo com Abraão, e Abraão vê que seu Deus senta com ele, come com ele, e é gente boa. Diga assim, irmão, assim, Deus é gente boa. E aí Deus começa de novo a falar com Abraão: olha, e aí, ó, tá chegando, hein, Abraão? Já falou com Sara? Se prepara a véia aí que tá chegando. Prepara aí que daqui ao tempo de uma gestação vou voltar aqui para ver o bebê já. Já vou voltar para pegar o menino no colo, né? Prepara aí e tal. E aí o texto fala que Sara está dentro da tenda e ela ouve esse papo. E o texto fala que ela começa a dar risada. Começa: rapaz, esse Deus que Abraão arrumou, velho. Que figura, velho. Eu achei, aqui, olha o papo dele, que eu vou ter filho. Aí o texto, isso é Gênesis 18. O texto fala que ela fala assim, ó. Ela fala assim: como eu sendo velha e Abraão sendo velho, teremos prazer de novo. E essa palavra prazer ali tem uma conotação de relação íntima. Agora eu pergunto a você: a mulher sendo velha, eu não sei que ela tenha alguma enfermidade, mas por causa da idade ela não tem muita dificuldade de ter uma relação íntima. Quem geralmente tem dificuldade de ter uma relação íntima por causa da idade é o homem. Então quando Sara fala assim, Abraão velho assim, ela está pensando assim: não inventaram ainda nenhum remédio. Ela está tipo pensando isso, sabe, né? Ela está tipo isso, pensando isso assim: como é que é esse velho? Esse Deus sabe das coisas mesmo, será? Acho que ele não conhece Abraão direito não. E aí Abraão tem mais, vai na casa dos 100 anos, gente. O bicho está velhinho. E aí Deus sabe o que ela está falando. Aí Deus cobra ele: ô gente, Abraão, por que Sara riu?
Deus pergunta a ele, por que Sara riu? Como quem diz, sempre você não compartilhou, você não animou ela não? Você não está falando o que eu estou falando para você não? Por que ela está rindo? Por que, eu falo assim, por que Sara riu dizendo, eu sou velha? Interessante que Deus, ele não fala com Abraão a outra parte, porque ela é meio ofensiva. Você percebeu? Porque ele fala assim, ó, por que Sara riu dizendo assim, eu sou velha e Abraão é velho? Porque foi o que ela falou, foi o que ela pensou, foi o que ela disse em seu coração. Mas a parte Abraão é velho, ela não fala. Ele meio que omite para não dar briga no casal. Porque ela está falando que eu sou velha. Aí Sara ouvindo, estar atenta, ela se entrega e fala, não, eu não ri não, viu? Aí Deus fala, riu sim, não minta. Mas você pensa que é tenso, não é leve. Deus está de boa. Você riu sim, dona Sara. E ele fala assim, ó, sabe de uma? Pois o nome do menino vai ser Risada. Ele tem bom humor. O nome do menino vai ser Riso, Isaac. E quando o menino vai nascer, lá em Gênesis 21, a Bíblia diz que Sara pegou o menino e começou a rir. E disse, rapaz, Deus, que Deus é? Deus tem senso de humor. Ele fala assim, quem diria que eu daria um filho a Abraão? Quem diria que essa velhinha daria um filho? E ele fala, Deus me fez rir. Aqui está o risada, aqui está o Isaac, aqui está o riso. Deus me fez rir. Você entende quem é esse Deus? Tem outro fato que mostra como Abraão vai conhecendo Deus e como ele vai se relacionando com Deus. Em Gênesis 18, nesse mesmo capítulo em que ele tem essa conversa engraçada com Sara, que Sara fala não ri, Deus fala você riu sim. O texto fala que Deus se levanta com os anjos que estão com ele e começa a caminhar na direção de Sodoma e Gomorra. E Abraão vai, cola nele ali e vai querer acompanhar até o que for possível. Aí Deus fala assim, não vou esconder nada de Abraão não, porque Abraão é meu brother, tipo isso. Vou contar a Abraão, eu tenho um projeto na vida dele, Abraão será o pai de uma nação. Eu vou contar as coisas para Abraão. E Deus começa a contar. Abraão, deixa eu contar um negócio aqui, sabe onde eu estou indo agora? Estou indo ali em Sodoma e Gomorra, que eu vou esbagaçar com tudo, que a galera lá está aprontando muito, a galera perversa, eu vou lá castigar. Aí Abraão aí lembrou que tinha Ló lá em Sodoma, seu sobrinho do coração. Aí Abraão começou a questionar, mas peraí, o senhor é justo. O senhor vai destruir justo com ímpio? Não é possível. Não é possível que o senhor vai destruir justo com ímpio. Me diga uma coisa, tiver lá 50 justos na cidade, o senhor vai fazer o quê? Aí Deus falou assim, tiver 50, eu poupo a cidade toda por causa dos 50. Aí Abraão disse, Aí Abraão calculou, né? Rapaz, será que tem 50 mesmo? Eu sei que Ló casou, soube que teve duas filhas, será que chega a 50? Ele falou assim, me diga uma coisa, não pegue não, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui. E se for 45? Aí o senhor falou, 45 também, eu não destruo a cidade, Abraão. Abraão, rapaz, será que tem, velho? Abraão, o senhor não se esquece não, na moral, e 40? Ele falou, Abraão, 40 também eu libero a cidade. Senhor, calma. 30. Eu disse, 30 eu libero a cidade, Abraão. Aí ele vai falar assim, Senhor, calma, deixa eu falar mais uma vez. Senhor, e 20? Aí, rapaz, você saiu de 50, já está em 20. Mas tá bom, Abraão, se tiver 20, eu libero. Aí o texto fala assim, ele fala assim, ó, Senhor, não se irrite não. Ele assina o texto, não se tires não. Se atém não, Senhor, só mais uma vez. Se tiver só 10. Aí Deus disse, Abraão, se tiver 10 justos lá, eu poupo todo mundo por causa dos 10. Abraão disse, ufa, 10 tem, não é possível, né? Só Ló, a mulher, os filhos, deve ter mais uns vizinhos lá. 10, pelo amor, uma cidade grande daquela, 10 deve ter. E Abraão fica tranquilo, sabe que Deus tem palavra, sabe que Deus é gente boa. E ele fica tranquilo, e daqui a pouco vem a notícia. Capítulo seguinte, Gênesis 19, vem a notícia de cair o fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Aí eu imagino que Abraão pensou, rapaz, não tinha nem 10, velho. É aquela hora que o crente religioso se arrepende de não ter orado certo. E fala, rapaz, deixa eu ver. A pessoa fala assim, a pessoa vai pegar a estrada, ela vai daqui para a feira de Santana. Aí ela fala, Senhor, me guarda no meu caminho daqui para a feira, me traz de volta, Senhor, não sei o que, me guarda na estrada, me guarda do posto, me guarda do ladrão, me guarda não sei o que, me guarda do pedágio, me guarda tudo, Senhor. Aí o pneu furou, ele fala, meu Deus, eu não orei pelo pneu, eu não orei.
Porque o crente religioso acha que é assim, né? Ele acha que é ele que vai cobrindo as coisas, é ele que vai, a mandinga dele que vai, né? Se ele não orar certo, Deus fica buscando a brecha. Epa, essa parte não está orada não. Vou lhe pegar aqui. Deus é seu professor de gramática, né? Ele quer pegar a vírgula errada para tirar o seu ponto. Mas observe, Deus não poupou, não tinha 10 justos, Deus queria destruir a cidade, mas sabe o que Deus fez? Deus sabia qual era a preocupação de Abraão. Deus foi lá, pegou Ló, sua mulher e suas filhas, que davam 4 pessoas, e tirou da cidade. E aí chega para Abraão a notícia, ó, a cidade não foi poupada não, mas a sua família, por quem você estava orando, intercedendo, eles foram poupados. Porque, aleluia, pode glorificar o Senhor. Porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele sonda o nosso coração. Ele sabe a nossa intenção antes de orar. Davi disse, antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece tudo. E Abraão vai ficando impactado. Abraão vai sendo cativado cada vez mais por esse Deus. Ele vai dizendo, rapaz, pense num Deus bom. Pense num Deus bom. No capítulo 20, Abraão vacila de novo, da mesma forma que vacilou no Egito com Sara. De novo, chega na terra dos filisteus mais uma vez, fica com medo de pegarem Sara. E ele entrega para Abimeleque, aí o texto fala que nem tocou em Sara, porque de noite Deus falou, Abimeleque, vou lhe matar. E a mulher, qual foi, Senhor? E ele fala, você está com a mulher casada, essa mulher que você pegou é casada, o meu profeta, é meu servo, não toque não, senão eu lhe mato. Ele falou, você tem marido? Ele falou, Senhor, eu não tenho culpa, eu não sabia. Ele falou, eu sei, mas não toque nela não. Aí o moleque acorda de manhã, entrega a Abraão de novo. E de novo o abestalhado fez errado e Deus foi lá e fez o bem a ele. E é assim que vai acontecendo. No começo do capítulo 21, o capítulo começa assim. E Deus foi bondoso com Sara. E Abraão está vendo tudo isso. Então chega o fatídico capítulo 22 que tanto nos causa tremor. Você está entendendo qual é a construção que Abraão fez em relação a Deus? Você está entendendo qual é a imagem de Deus que ele construiu? Então quando chega a voz de Deus dizendo, Abraão, leva seu filho Isaque para ser sacrificado, muitos de nós com uma visão distorcida do Senhor, não conhecendo o Senhor como Abraão conhecia, como a sua palavra revela, a gente ouve essa expressão e a gente imagina um Deus cuspindo fogo, um Deus dizendo, Abraão, pega o menino agora, que eu estou com sede de sangue, venha sacrificar. E um Abraão apavorado, não é sobre isso, não é. Quando Deus fala, Abraão, pega teu filho que você ama, leva no monte tal para sacrificar. Gente, eu imagino que Abraão em algum grau ficou, lógico, aflito, apreensivo. Ele não sonda o coração de Deus, mas ele conhece Deus. Ele não entende o que está acontecendo, mas ele sabe com quem ele está falando. E ele sabe que esse Deus é bom. Ele já pegou a manha, rapaz, ele é bom. Eu não entendo um monte de coisa, mas que esse Deus é bom, eu não tenho dúvida. Que Ele é fiel, não tenho dúvida. Que Ele é gracioso, eu não tenho dúvida. Que Ele cumpre a sua palavra, eu não tenho dúvida. E Deus tinha dito a ele que esse menino ia ver a sua descendência. Ele falou, não sei o que ele está aprontando, mas que bom e fiel ele é. Quando ele falou assim, vai lá, mata Isaque. Imagina que ela falou assim, o que é que está inventando? Olha lá, hein? Eu confio no Senhor. Bora. É com esse espírito que ele vai. Ele vai tenso talvez, ele vai com medo, mas ele sabe, rapaz, eu sei quem é ele. O que é que ele vai aprontar? O texto fala em Hebreus 11:19 que Abraão cogitava até ter que de fato matar Isaque, mas ele pensava, se eu matar, Deus vai ressuscitar, porque Ele é fiel.
É com esse Deus que eu estou lidando. Pergunta ao seu irmão, com que Deus você está lidando, meu irmão? Com que Deus você está lidando? Quem é o Deus que está no seu coração? Quem é o Deus que está na sua mente? Com que Deus você está tratando? E Abraão chega no pé do monte e fala para os servos, olha, os 2 servos que foram com eles, olha, fiquem aqui, eu e o menino, vamos subir e vamos voltar. Aleluia, não sei como, eu sei que a gente vai subir, aleluia, e a gente vai voltar, porque eu sei que eu não estou lidando com Moloque, o Deus cruel que pedia que os pais queimassem os filhos em altares, ou que cortassem os filhos nos altares, os pais desciam arrasados daqueles sacrifícios, destruídos para sempre. Não, eu estou lidando com um Deus bom, misericordioso, que me ama, que sabe que eu amo esse menino, que me deu esse menino para a glória dele. Eu vou subir e eu vou voltar com esse menino. E quando ele vai subindo, que o menino fala assim, pai, cadê o cordeiro? Abraão fala, Isaac, tipo assim, filho, sinceramente, não sei ainda, mas eu sei que quem está inventando isso aqui vai resolver. Isaac, a gente não entende os caminhos dele, a gente não sabe como ele age, mas Isaac confia nele, você vai ver, você vai conhecer ele, Isaac. Isaac não conhece direito ainda, Isaac está tenso. Abraão diz, fica tranquilo, ele vai prover, ele vai arrumar, ele vai dar um jeito. Quando eu sei quem é meu Deus, quando eu conheço o seu amor, quando eu conheço a sua bondade, eu continuo sem controlar o destino, eu continuo sem entender as variáveis, eu continuo sem compreender o que está acontecendo muitas vezes, mas eu carrego uma convicção no meu coração que me tranquiliza. É a convicção que Davi expressou no final do Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo onde ele fala, o Senhor é meu pastor, um bom pastor, que me guia para lugares bons, pastos verdejantes, para águas tranquilas, que me refrigera, que me apacenta, que cuida de mim. Mas eu posso às vezes passar em vales de sombra e morte, lugares ruins, momentos difíceis na minha vida. Entretanto, mesmo nesse momento, não vou me apavorar, porque eu aprendi que até nesses momentos Ele não me abandona. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus constante, Ele é um Deus fiel. Ele estará comigo, Ele está comigo. E aí ele termina o salmo dizendo o seguinte, eu tenho certeza de uma coisa na minha vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Bondade e misericórdia, elas vão andar atrás de mim, elas vão andar comigo por todos os dias da minha vida. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele é bondoso. E a resposta para a pergunta que eu fiz no início, como é que esse homem, num momento tão difícil, pode estar tão tranquilo, tão firme, tão sóbrio, tão decidido, tão resoluto? Porque ele sabe que quem está no controle é bom, é fiel, honra a sua palavra, honra a sua aliança. O que nos falta muitas vezes, gente, é a experiência com esse Deus, é conhecer esse Deus, é entender quem está no controle. Quem é esse? Sabe? A minha oração nessa manhã, dentre outras coisas, é para que você, hoje e daqui para frente, tenha um impacto tão grande com a bondade de Deus. Você fica dizendo, papai, quem é esse? Como Abraão foi tendo no meio do caminho, até chegar nesse lugar que ele estava maduro, resoluto e firme no Senhor. Os discípulos um dia viram Jesus levantando num barco e acalmando o vento, acalmando o mar com a palavra. Eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar obedecem a Ele? E eu quero que você tenha uma experiência com esse Deus que é soberano, que é poderoso, que faz o que Ele quer, mas que é bom. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei quem vai fazer. Eu sei que Ele é bom.
Eu não estou entendendo, está estranhão esse negócio aqui. Pegar meu filho que ele me deu, levar no altar, está muito estranho. Mas vindo de quem vem, aleluia, eu vou obedecer. A gente não entende que obediência, santidade, ela tem a ver com conhecer o Senhor. Muitas vezes a gente não obedece, a gente não se alinha com a palavra de Deus, a gente não santifica a nossa vida, a gente não faz a vontade de Deus, porque a gente desconfia se isso é bom mesmo, se é o melhor para a gente mesmo, se essa vontade é a vontade de um Deus bom, ou de um Deus cruel, um Deus sanguinolento, que a religiosidade muitas vezes quer nos mostrar. Não, Ele é bom, ainda que eu não entenda o que Ele faz, o que Ele permite, eu sei que Ele é bom. Paulo diz em Romanos 8:28, nós bem sabemos, nós experimentamos, quem caminha com Cristo experimenta que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não sei como, eu sei que Ele vai fazer o bem para mim. Nem sempre é o bem que eu quero, é o bem da forma que eu quero, é o bem que eu espero, mas é um bem, amém, gente? É um bem. Às vezes Ele vai dando uma volta, Ele vai trazendo para cá, para lá, porque a gente não tem a compreensão que Ele tem. Meu filho, por exemplo, eu faço tanta coisa para fazer o bem para esse menino. Ontem mesmo ele estava com prisão de ventre, e eu tentava fazer uma coisa, ele não fazia. Eu estava dizendo, pai, como é que eu vou fazer para esse menino fazer esse cocôzinho, rapaz? Aí eu invento uma brincadeira em que ele tem que movimentar as pernas, um movimento que estimula, né, o intestino. Aí ele percebe, porque se eu falasse que era para isso, ele não fazia, Aí eu tenho que brincar de outra coisa para ele não perceber, para daqui a pouco ele quer fazer cocô. Glória a Deus. Então eu vou conduzindo por caminhos que ele nem entende. Se for necessário, eu farei coisas até que ele não vai gostar, mas para o bem dele. E se ele conhecesse meu coração e soubesse como eu amo, como eu quero bem, tudo que eu propusesse, ainda que ele não concordasse, ele diria, eu vou obedecer, porque meu pai sabe mais do que eu, ele me ama e ele é bom para comigo. Deus é aquele que diz em Jeremias 29:13, me busquem de coração e vocês vão achar. Vocês vão saber que eu tenho planos para vocês, planos bons e não maus. Diga a alguém que você ama assim, bom e não mal. É o plano de Deus, é a vontade de Deus, é o que Deus quer fazer. Nos falta muitas vezes construir em nosso coração essa relação, essas experiências, olhar para trás para trazer à memória o que nos dá esperança, como eu preguei aqui outro dia, gente. Quando Jeremias estava ali, não conseguia mais ver nada daquela sombra na sua mente, ele disse que perdeu a visão do bem, esqueceu que o bem existia, perdeu até a esperança no Senhor. Ele disse que não, eu não vou deixar isso acontecer no meu coração, eu vou resgatar o que eu já vivi de bom, a palavra de Deus no meu coração. E ele fala em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que é que dá esperança? Ele continua, o que me dá esperança é o seguinte, as misericórdias do Senhor são grandes, elas se renovam todas as manhãs, bom é o Senhor para os que esperam nele. Agora você tem experiências com Deus para criar esse repertório que te fortaleça, para que você lembre e você interprete a sua vida a partir da bondade de Deus, para que você saiba que quem está no controle é alguém bom. É preciso nos lançarmos ainda mais em fé, em dedicação de buscar e se alinhar com o Senhor, para que as nossas experiências com Ele fiquem cada vez mais nítidas. Por quê? Porque quando a gente pensa numa coisa, a gente começa a enxergar mais aquilo, a gente começa a perceber mais aquilo, o nosso coração está focado. Quer ver uma coisa interessante? Basta você começar a querer comprar um carro, você começa a ver esse carro na rua o tempo todo. Já viu isso? É impressionante. Grávida vê coisa de bebê o tempo todo. Ah, pois você nem tinha visto aquela loja, abriu loja nova, não, sempre teve aqui, só você que nunca viu. Porque a sua mente agora está buscando isso. Você está tentando ver, enxergar aquilo, você está com aquilo na pauta principal do seu coração. E quando a palavra de Deus e o próprio Deus em sua graça, santidade, justiça, bondade, misericórdia, que nos foi revelada em Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar,
quando Ele, pelo seu Evangelho, que nos diz que nós não merecemos, mas que Ele, por soberana vontade, resolveu nos amar e entregar o melhor dele por nós, que é Jesus. Quando esse Evangelho, essa palavra que nos conecta, essa bondade de Deus, está pulsando em nosso coração, sabe o que começa a acontecer? Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Não tem um caminho seu mais que você não pense no Senhor, que você não reconheça o Senhor, e você começa a pensar o quê? Num Deus bom. Isso começa a tranquilizar você, porque você não entende, mas você sabe que quem está no controle é Deus, e é um Deus bom. É um Deus maravilhoso. E isso que vai te fortalecendo. Mas talvez você diga, pastor, no momento que eu estou tão tribulado, estou tão ansioso, estou tão medroso, estou tão angustiado, ou tão frio na fé, que eu simplesmente não consigo. Eu olho para trás, não consigo lembrar, não consigo me apegar a nada, eu não consigo me animar, não consigo me fortalecer, eu não consigo ver essa bondade de Deus. Aí eu, para encerrar, quero te propor um raciocínio interessante. Pense comigo. Abraão, você percebeu que ele ia questionando algumas coisas. Você percebeu que ele ia se posicionando, ele não era tão passivo assim, mas quando chega no capítulo 22, ele está muito tranquilo, porque ele sabe com quem ele está lidando, ele conheceu Deus na caminhada. Entretanto, quando Deus o chamou lá atrás pela primeira vez, ele conhecia Deus, gente? Não. E o texto fala que ele largou tudo, família, terras, para seguir esse Deus. Em Hebreus 11:8 diz que ele partiu sem saber para onde ia. Ele era um homem já bem sucedido, ele cresceu muito mais andando com o Senhor, mas era bem sucedido. Mas para um homem bem sucedido largar tudo para trás assim, porque um Deus que ele não conhece o chamou, o que justifica isso? Já pensou? Se aparece para você assim no seu quarto, imagina que você não é crente, e aparece uma voz assim: fulano, eu sou o Deus Bilu Bilu, largue tudo. Espera aí, cadê seu RG? Deixa eu consultar seu CPF aqui no Google, ver se você realmente entrega o que promete. Como é que Abraão confiou nesse Deus assim? Existiam centenas, milhares de deuses diferentes. O Deus de Abraão nem era tão cultuado nessa época ainda. Ele tinha os servos dele, mas você vê que são rarefeitos, né? Melquisedeque aqui, outro ali. O povo de Deus vai ser gerado agora em Abraão. Aí aparece um Deus e fala: simbora comigo? Como? Do nada assim? Gente, eu não sei exatamente o que aconteceu. O texto bíblico é resumido em relação a falar que Deus chamou e ele foi. Deus prometeu que ia abençoar, que ia fortalecer ele e tal, e ele acreditou e foi. Eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu com Moisés me dá um vislumbre do que mais ou menos aconteceu com Abraão também, no primeiro contato dele com Deus. Moisés vinha caminhando com Deus, e interessante, né? Esses homens que vão caminhando muito intimamente com Deus vão ficando cada vez mais ousados, mais à vontade com o Senhor. Não que perdem o temor, pelo contrário, eles obedecem cada vez mais. Porque a intimidade verdadeira com Deus te leva a um alinhamento com Ele cada vez mais profundo, e uma santificação cada vez mais profunda da vida. Mas ele vai ficando mais ousado cada vez. Ele vai falando o que pensa, discordando de Deus às vezes. Não é bem assim não. Ele vai ficando muito amigo, e o povo morre de medo, porque o povo não conhece essa face tão bondosa de Deus. Moisés conhece. Mas chega um ponto que ele fica tão ousado que ele chega para Deus em Êxodo 33 e fala assim: Senhor, é o seguinte, eu queria te ver. Eu só falo assim por áudio, uma chamada de vídeo aí. Aí Deus falou: ó, seguinte, não dá para você me ver não, porque você não vai aguentar. Mas eu quero me revelar mais a você. Eu vou mostrar o que der para você ver. Vou mostrar, tipo assim, o que dá para o ser humano receber. Eu vou te mostrar o que da minha glória deve ficar em você, deve impactar, deve estar na sua mente. Eu vou mostrar onde você deve se focar em mim. O texto fala que Deus fala assim: ó, vou te colocar num lugar e passarei diante de você toda a minha bondade. O que você está dizendo? Me ver, ter uma experiência profunda comigo, é ficar tremendamente impactado com a minha bondade.
quando os meus servos têm revelação de mim, eles ficam profundamente impactados com a minha bondade. Aí eu volto para Abraão. No primeiro chamado, certamente ele nem conhecia tanto Deus, nem tinha andado tanto com Deus, mas a voz, o tom, o jeito de falar, a firmeza, a clareza, a presença, o Espírito de Deus, toda aquela experiência foi confirmando nos lugares mais profundos de Abraão. Rapaz, eu nem sei direito quem é ele, mas eu tenho certeza que ele é bom. Quando ele fala, me faz bem. Tem algo diferente que acontece aqui. Quando eu fui alcançado por Cristo, mais profundamente eu cresci na igreja, mas com 15, 16 anos eu fui alcançado por Cristo. Exatamente isso aconteceu comigo. Eu não entendia a Bíblia, o pouquinho que eu entendo hoje. Eu não entendia nada, eu não entendia a igreja, eu nem concordava, eu achava chato, eu achava um porra, eu achava chato o povo da igreja. Sabe, eu ia obrigado para a igreja, porque meu pai era pastor, eu ia, poxa, que saco. Mas de repente eu fui tendo umas experiências, uns toques que eu dizia, rapaz, esse negócio é bom. Rapaz, eu li a Bíblia e aquilo entrava em mim, me confrontava, às vezes doía, sangrava meu coração às vezes, me rasgava, mas no final eu dizia, rapaz, não é que é bom o negócio? Não é que flui uma bondade daqui? Não é que tem uma coisa que faz bem mesmo? Sabe aquele remédio que você toma, às vezes é amargo, e você sente bem? Tem coisa que você come que é gostosa, mas você sente mal depois. Te faz mal. É gostoso, mas faz mal. Mas tem coisa que é amarga, mas faz bem, não é verdade, gente? Aí você começa a perceber que tudo que vem de Deus, doce ou amargo, vai fazer bem. Não é que eu estou melhorando, não é que está me fazendo bem, não é que está me curando, não é que está me transformando. Eu era muito gago, eu já contei aqui. Aí comecei a ter experiências com Deus, comecei a falar mais normal, ainda gaguejo. Deus não tira tudo para deixar a humildade. Mas que negócio poderoso é esse, que até a minha gagueira está curando, que está me libertando de tantos medos, traumas, bloqueios. O que é isso? Eu não sei nem explicar. Eu sei que é bom. Em Efésios 3, Paulo, ele ora dizendo, olha, eu oro pelos crentes, para que vocês conheçam um amor que excede o conhecimento. Como é que eu vou conhecer, Paulo, o que excede o conhecimento? Porque não é só um conhecimento racional, é um conhecimento empírico. Você experimente o que excede toda a racionalidade. A grandeza, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. Experimentem, ele vai dizer para que Deus os fortaleça no íntimo, com esse poder, com essa graça, que Ele testifique, que Ele derrame no seu coração, quando Ele fala em Romanos 5,5, o amor que confirma a esperança, que confirma que Ele é bom. Então mesmo que você não tenha uma história de muitas experiências com Deus, muitos testemunhos, que você lembre agora, ou que você enxergue, você pode ter uma experiência tão profunda com Deus hoje, orando, louvando, ouvindo essa palavra. Você fala, rapaz, sabe de uma, eu nem entendo muito, eu não sei nem quem é Abraão que esse cara falou aí, eu só sei que isso é bom. Eu não entendo o que esse cara falou direito aí, ele contou umas histórias que eu nunca ouvi falar, eu não sei para onde vai Bíblia, só que eu sei que é bom, eu sei que isso faz bem, eu sei que esse Deus é bom, e quanto mais você vai experimentando dele, mais você vai vendo que ele é bom. E Paulo diz em 2 Coríntios 4:6 que Deus revela a sua glória na face de Cristo. Você vai conhecendo Cristo no Evangelho, do The Chosen. Quem vê The Chosen? Você vai dizer, rapaz, Deus é assim, quer dizer que ele é assim que ele pensa, é assim que ele sente. Ele chega no velório do amigo, ele chora, ele se importa com o necessitado, com o fraco, com o abatido. Ele vê a mulher que pecou e ele defende, dá uma nova chance, ele oferece misericórdia. É assim que ele é assim que é, sim, porque Jesus é a exata imagem de Deus.
É assim que Deus sente, é assim que Deus pensa. Daquele jeitinho ali, é o seu Deus. Aí você vai se apaixonando pela revelação dele na palavra, e o Espírito vai testificando, e você vai ficando, nossa, cada vez mais seguro de que a vida é cheia de problemas e variáveis, mas como Abraão chamou Deus de soberano Senhor. Soberano Senhor, ele chamava Gênesis 15, soberano Senhor. Esse Senhor soberano é bom. Isso é tão maravilhoso. Porque se tem uma coisa que faz nossa maldade vir para fora muitas vezes, é o poder, sabia, gente? Poder não é brincadeira. Poder não é brincadeira. Você ter a possibilidade de decidir sobre as pessoas, de dar o destino das pessoas, sabe? De quem te agrada, de quem não te agrada, sabe? Isso é uma coisa muito grande. Realmente o poder libera malignidades presas em nós. Mas esse Deus soberano consegue ser totalmente bom. Acho que eu não canso de cantar aqui, canto direto aqui essa música, ela é linda, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tô cantando rápido mesmo. Absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, grandioso, poderoso, grandão, mas apesar aleluia, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Olha, sabe o que você está falando aqui? Você está falando, ó, tu és tremendo. Sabe o que é tremendo? Tremendo é aquilo que causa tremor. Você fala, tu és tremendo, mas fala feliz. Por quê? Porque apesar de ser tremendo, de poder até ser terrível, ele é maravilhoso. E eu encerro com Jesus no Sermão do Monte. Jesus no Sermão do Monte, ele várias vezes estava tranquilizando os seus discípulos, tentando ensinar para eles o que eles iam viver agora a partir da relação com o Pai que eles estava revelando, a partir da obra de Cristo, que sem nós merecermos, Ele foi lá e nos resgatou. Assim como Ele resgatou Sara, Ele nos resgatou para o Senhor. Sem nosso mérito, Ele nos resgatou na cruz. Aí o Senhor está tranquilizando o tempo todo, tranquilizando os discípulos. Rapaz, você não conhece, você não sabe quem é o Senhor desde vocês, não. Olha algumas coisas que Deus fala, que o Senhor fala. Você fala assim, ó, por exemplo, não cai um passarinho no chão sem que Ele permita. Ou seja, Ele está no controle de tudo. Sabe assim, fiquem tranquilos. Olha, não fiquem angustiados, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. O Pai de vocês sabem que vocês precisam de tudo isso. Do que você precisa, o Pai sabe. Em vez de gastar sua energia e sua força nisso, o que faz a sua vida ser desperdiçada, gaste sua energia numa coisa: em se alinhar com Ele, em buscar o reino de Deus e a sua justiça, em discernir a vontade dEle, porque Ele mesmo vai acrescentar tudo o que você precisa na sua vida. Ele está no controle. O Senhor falou, não adianta se preocupar não vai adiantar mais resolver nada, confia nele. Aí o Senhor ensina a orar, e depois de ensinar a orar, o Senhor começa a estimular, aí ele termina assim, ó, peçam a Ele. Sabe, isso eu me vejo muito na minha mente lá em casa, né, que eu tinha meus conflitos com meu pai, minhas coisas. Quem tinha um poder lá em casa era ele. E aí, às vezes eu queria uma coisa, aí eu e minha mãe, fale com ele aí. Fala lá com ele, vai na moral.
Ele, menino, peça a seu pai. Eu já imaginava, não, vou ter que entrar no quarto, ele é alto, eu sou baixinho. Aí todo aquele imaginário, né? Você vai entrando assim, fraco, pobre, miserável. Aquele homem alto, olha assim. Aí você vai entrando assim. Rádio, não, peça você. Peça você, sabe? Aí, um argumento bom que algumas mães usam nesse momento é: rapaz, seu pai lhe ama. Seu pai é bom, rapaz. Ah, você não sabe quem é seu pai, não. Seu pai ontem me deu uma bolsa Louis Vuitton. Não conhece seu pai, não. Aí eu, é mesmo, mãe? Pai assim, oxe, você não conhece seu pai, não. Vá nele, pode ir, rapaz. Isso é Jesus, o Filho amado, que conhece o Pai. Dizendo: rapaz, peça, mas Senhor, será? Vá, rapaz, estou lhe falando, vá. Estou lhe falando uma coisa. Vocês que são maus. Isso é Mateus 7,11. Vocês que são maus. Quando o filho pede um pão, vocês dão pedra? Quando o filho pede peixe, vocês dão cobra? O pessoal, não, eu não. Eu não, Senhor, pelo menos eu não. Judas eu não sei não, mas eu não. Aí você falou: se vocês que são maus, que tem tanta maldade, conseguem ser bons com quem vocês amam, conseguem ser bons com aqueles que são os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial não vai fazer o bem para aqueles que confiam nele, para aqueles que buscam a Ele. Em Efésios 3:20, Paulo, quando fala sobre conhecer o amor dele, fala assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é aquele pai que o filho pede uma coisa, ele dá uma coisa melhor. Infinitamente mais do que pedimos, até do que nós imaginamos. Ele é maravilhoso. Ele é bom. E eu aqui como mensageiro do irmão mais velho, e talvez com um irmão com um pouquinho mais de experiência que você, quero te falar: ei, meu irmão, seu pai é maravilhoso. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Seu pai é maravilhoso. Seu pai é bom. É com Ele que nós estamos lidando, sabe? É sobre esse Deus. É com Ele que nós estamos lidando. Eu e você subimos nossos moriás de vez em quando. Momentos que a gente não sabe o que fazer, a gente está aflito, a gente, meu Deus, o que é que vai ser? Mas você nunca pode perder de vista que quem está no controle da sua vida é um Deus bom. É um Deus maravilhoso. É um Deus inigualável. No Salmo 34:8, o salmista diz: provem e vejam, ou provem e comprovem que Deus é bom. Feliz é aquele que nele confia. E hoje você vai provar e comprovar que Deus é bom. Como? Confiando nele. Sabe como Abraão não provaria essa bondade? Se ele entra em desespero, se ele tenta fugir, se ele tenta sabotar, não obedecer, não fazer a vontade de Deus, se ele apavora todo mundo ali, apavora o filho, apavora a Sara. Com Sara ele nem falou, porque ele sabia que Sara não tinha nem estrutura para ouvir. Se ele apavora todo mundo ali, Magali disse: não, deixa ver a Sara dormir aí, que eu vou sair, eu vou voltar, ela não vai nem saber o que aconteceu. Ela só vai ouvir depois do testemunho. Porque eu tenho certeza que eu trago o menino para o almoço. Aleluia. Tenho certeza que hoje a minha mulher almoça com meu filho. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é bom. Quem é o Deus da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? A gente vai cantar uma canção agora que afirma isso. Eu quero te convidar
a cantar isso. Sabe? Quando a gente verbaliza, a gente vai ganhando fé. A gente vai falando, a gente vai refletindo, a gente vai se conscientizando. Se não conhecer a canção, veja a letra aqui na tela, mas cante essa canção. Ore essa canção, ela é linda. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Todo dia, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz. Ah, Senhor, fala conosco. Continua falando, Senhor. Tua presença me conforta. Aleluia, diga isso com fé. Sei que és meu Pai, eu sei que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Diga isso com fé, és fiel. És fiel em todo tempo. Sempre, sempre, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém, eu creio. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante assim, ó. Eu te dou o meu ser, me entrego a ti, né? Me rendo a ti, entrego tudo a ti. De novo. Eu quero essa parte aqui, ó. Eu quero essa parte, ó. Ó, faça um exercício de fé. Olha que coisa gostosa. Olha que coisa boa. Fecha o olho. Levanta um pouquinho a mão. Diga isso a ele. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Oh, tua bondade me seguirá. Eu me rendo de novo. Te dou meu ser. Tua bondade me seguirá. Aleluia! Sim, Senhor. Aleluia. Tudo, eu entrego tudo. Eu entrego meu Isaac, meu Ismael, minha Sara. Eu entrego tudo, a minha vida, meus temores, minhas alegrias, minhas tristezas.
Eu entrego tudo. A minha vida é tua. A minha vida é tua. A minha vida é tua, Senhor. Aleluia. Tudo entregarei. Sim. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixa. Para encerrar, bem bonito. Tudo entregarei. Aleluia. Pai, o Isaac que nos preocupa, na verdade ele não é nosso, ele é teu, Senhor. Nossa vida é tua, e o Senhor faz o que quiser dela, e seja o que for que o Senhor quiser fazer, nós confiaremos no Senhor, porque nós não temos dúvidas. O Senhor é bom. Bom é o Senhor para os que esperam nele. E nós esperamos no Senhor. Nós confiamos em Ti. Revela cada dia mais essa bondade, Pai, esse amor, essa misericórdia, que foram reveladas sobretudo na cruz do Calvário, quando o justo, o santo, morreu por nós pecadores, para nos fazer filhos amados para sempre pelo Pai maravilhoso. Que possamos conhecer essa verdade, conhecer esse evangelho, essa boa notícia do amor de Deus, e se apegar a Ele todos os dias, porque certamente, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu não tenho dúvida, não é uma possibilidade, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, até nos dias ruins, até nos dias difíceis, até nos dias do Moriá, do sacrifício. Todos os dias a bondade estará lá, no dia do exame, no dia do médico, no dia da enfermidade, no dia da crise financeira, no dia da angústia, da tristeza, da depressão. Em qualquer dia a bondade e a misericórdia estarão ali, me sustentando, me renovando, me direcionando. Todos os dias da minha vida esse Deus bom me guiará, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Aleluia.